Bom, meu nome é Crislane Dionísio da Silva, sou acadêmica do primeiro ano de Letras da Universidade Estadual de Goiás, Unidade São Luís de Montes Belos. Eu vou ler um pedaço aqui de uma resposta que eu fiz de uma questão da contraposição em paralelos dos anos de aprendizado de William Meister e os sofrimentos do jovem Werther, aplicando-se na teoria de Lukács, teorias lukácsianas a respeito do gênero romanesco, mais especificamente pela segunda parte do livro, intitulada como Ensaio de uma Teoria Tipológica da Forma Romanesca. Então, estarei dissertando a respeito desse conceito, de idealismo abstrato, referente a Gregor Lukács, que foi publicado em 2000, Teoria do Romance, e vou iniciar a ler. Espero que seja contribuinte para as pessoas que estão interessadas, como eu, a desenvolver estudos literários, principalmente nessas partes de elementos narratológicos de uma obra. Dentro das teorias lukácsianas a respeito do gênero romanesco, nota-se que na segunda parte do livro do autor Gregor Lukács faz considerações relativas ao idealismo abstrato, este que designa o processo segundo o qual é concebido pela forma interna do romance, que é a peregrinação do indivíduo problemático rumo a si mesmo, ou seja, a abstração da alma. O herói romanesco traz como traço a peregrinação na realidade. É um sujeito que vai criando sua realidade, vai se compondo e desenvolvendo. No indivíduo relativo ao idealismo abstrato, verifica-se que o relativo sujeito insere-se dentro de uma sociedade, no entanto não se entende, pois suas perspectivas idealistas são fracassadas. O indivíduo problemático busca seu autoconhecimento. Depois da conquista do autoconhecimento, o ideal encontrado irradia-se como sentido vital na imanência da vida. O autoconhecimento do indivíduo evidencia para a direção e o alcance dos objetivos que o indivíduo problemático busca. O gênero romanesco é formado por início e fim, portanto, o sujeito da história inicia com objetivos a serem realizados ao longo da história. Assim, pode-se fazer um paralelo às diferenças de gênero enquanto romance com a epopeia, que a epopeia é descrita por Ion Lat pela Ascensão do Romance, que é o título do livro. Então, aqui faz um paralelo entre teoria do romance, do Lukács, e a Ascensão do Romance do Lat. Observa-se que a epopeia, o centro não era considerado o destino pessoal do indivíduo, mas sim da comunidade, ou seja, da sociedade que o indivíduo estava inserido. A epopeia designava a perfeição e a completude do sistema de valores, culturas fechadas, a perfeição daquilo tudo era perfeito, uma cultura fechada, uma cultura perfeita, Diferente do gênero romance, o indivíduo é colocado dentro da narrativa, ou seja, o sujeito criador em sua subjetividade como interioridade. Faz frente a complexo de poder alheios à subjetividade é que desvela a abstração, do qual o sujeito fica como objeto que deve compreender a si mesmo ao seu limite. Nota-se, então aqui vamos começar com o paralelo entre os sofrimentos do jovem Werther e os anos de aprendizagem de William Meister, E então iniciei aqui fazendo algumas considerações sobre a questão do idealismo abstrato, da questão do gênero romanesco. Nota-se que os sofrimentos do jovem Werther, a presença marcante dessa teoria dentro da composição da narrativa, desde que Werther, narrador autodiegético, do qual participa dos fatos acontecidos na narrativa,
é jogado na história de forma que ele vai compondo-se enquanto ser humano, né? Essa peregrinação do indivíduo rumo a si mesmo, né? No entanto, neste percurso encontra-se inquietações do indivíduo problemático, onde não consegue entender a si mesmo pelo fato de apaixonar pela noiva do melhor amigo, né? Que acontece no livro, essa questão que o Werther não se entende porque ele teve que apaixonar pela Lotte, que era noiva do melhor amigo dele. A dificuldade de encontrar a imanência da vida, Werther torna-se sofredor, não compreendendo seus sentimentos, designando a complexidade da alma. Então não se entende, né? A alma muito complexa, não se entende o porquê daquilo, dele ser um sofredor, não se encontrar, não se entender dentro da sociedade que estava inserido. Dentro da narrativa, note-se que é trilhado um caminho, porém o sujeito é que vai percorrer, tornando-se possível um distorcimento do caminho. É o indivíduo que decide seu percurso, né? A narrativa lança-o para percorrer o caminho. No entanto, é o indivíduo problemático que caminhará para seu autoconhecimento, ou seja, a interioridade da alma. É isso que acontece em Madame Bovary, aqui no caso não tem uma análise bem específica, mas observamos que Madame Bovary, Emma Bovary, é trilhada por um caminho. No entanto, ela percorre outro, né? Como amante de dois sujeitos, de não se entender o porquê de um casamento tão medíocre, né? Então, vamos ao que interessa. Em Os Anos de Aprendizado de William Meister, também de Goethe, encontramos o William Meister aventurando-se no sentido do valor próprio, da interioridade, buscando elementos dessas aventuras para a composição de sua alma, designando como romance de formação, né? Por quê? Porque o romance de formação ele retrata o indivíduo se formando, né? Se desenvolvendo, se compondo como enquanto ser humano. Então, o idealismo abstrato é a forma da aventura de valores da interior, seu conteúdo é a história da alma que vai a campo para conhecer a si mesmo, para que com as aventuras seja encontrada sua própria essência. Assim, o indivíduo com o ideal abstrato lançado para a narrativa procura entender-se para uma composição, designando em seu aprendizado. Bom, é isso. Essa aqui é a questão marcante, né, desse paralelo. Quem quiser entrar em contato comigo é crislaneds@gmail.com.